Graça e paz nos abençoe a todos. Vamos agora ao Evangelho de Mateus, do capítulo 12, 38 ao 42, mas principalmente os primeiros versículos aqui. Então, alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Fariseus, alguns mestres da lei, ao procurarem Jesus, toda sorte de pessoas recorria a Cristo Jesus. Algumas por necessidade, outras por fé, por esperança, outros por inveja, tá? E entre os fariseus havia aquelas pessoas que queriam, de fato, ouvir os ensinamentos de Cristo Jesus. Havia aqueles entre os líderes religiosos e políticos de Israel que se interessaram pela mensagem de Cristo Jesus. Mas também havia um grupo de hipócritas, cínicos, movidos mais por inveja, por ciúmes, devido à popularidade de Cristo Jesus, sendo que eram incontestáveis os milagres e os feitos de Cristo Jesus, e um grupo desses homens aqui, ao se aproximarem, aparentemente zelosos da lei, aparentemente cuidadosos no que diz respeito ao dar ouvidos ou credibilidade à presença ou reconhecer alguém como profeta de Deus, eles se aproximam de Jesus e falam para ele: Mestre, mostra-nos um sinal. Eles queriam um sinal específico para eles, para agradar as suas convicções religiosas, as suas convicções políticas, para acalmar os seus próprios ânimos e intenções. E Jesus responde para eles. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Porquanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Graças a Deus pela sua palavra e graças a Deus por Cristo Jesus. Eles pediram um sinal e Jesus diz qual sinal será dado aos incrédulos, que é o sinal da sua ressurreição. E Jesus diz abertamente aqui para um grupo de cínicos, para um grupo de religiosos profissionais. Esse texto aqui chama a nossa atenção para o perigo, para o risco da estagnação, da paralisia. Algumas pessoas, os fariseus, a história deles não é uma história que começa mal. É uma história que começa num movimento de avivamento, de despertamento espiritual, há uma intenção em viver de acordo com a palavra de Deus, como hoje, como naqueles dias, poderiam viver de maneira a agradar a Deus no mundo complicado e conturbado no qual eles estavam. Essas inquietações afligem a todos nós. E eles começaram a sua jornada, e eles começaram essa incorporação da verdade. Só que em algum momento eles ficaram satisfeitos com eles mesmos. Em algum momento eles se contentaram com o que haviam conquistado. Esse é aquele risco da fé que se torna prisioneira do contexto histórico, né? Do contexto social, econômico ou político. A fé quando não ultrapassa o teto, até a fé quando ela está limitada, circunstanciada às questões atuais. Não, hoje, eu quero para hoje, para hoje, para hoje.
É claro que hoje nós devemos viver para a glória de Deus, e assim seremos conduzidos para a glória eterna. Mas muitas pessoas, nessa ansiedade de quererem resolver todas as suas aflições e inquietações para hoje, para hoje, para hoje, acabaram se paralisando. E os fariseus são descritos por Cristo Jesus, pelo menos esse grupo e esse movimento como um todo, porque se uma parte paralisou, você não tem como dizer que o movimento está seguindo o seu propósito, o seu caminho. Ainda que pessoas desse movimento tenham verdadeiramente dado ouvidos à palavra de Deus, ainda que indivíduos desse movimento estivessem verdadeiramente comprometidas com os ensinamentos da palavra de Deus. Aí nós estamos falando de pessoas, de indivíduos, mas o movimento paralisou nos cofres públicos, tá? Quando conquistou os cofres públicos, posições públicas, não, para nós aqui tá bom. Esse é o nosso céu. Era o céu de Miami deles naquela época, lá uma posição ali nas atividades político-religiosas, envolvendo o sinédrio, a administração do templo e coisas desse gênero. O risco de estagnação é descrito por Jesus como adultério, como abandono de Deus, como abandono de Deus. Por isso que ele fala uma geração perversa, maligna. A questão não é como você começou, a questão é como você vive. A questão é dar continuidade. A questão é seguir adiante, seguir em frente. Ah, mas estou cansado, estou triste, estou magoado. Ah, fui ofendido, fui humilhado, fui traído, fui abandonado. Você pode usar as desculpas que você quiser. E se você quiser conversar comigo, eu posso até chorar contigo. Agora, com Deus Todo-Poderoso, de acordo com as palavras de Cristo Jesus, ele que tudo suportou em obediência a Deus, ele exige de nós aquilo que ele sabe que é suportável para a glória de Deus. Entre a maneira como nós experimentamos a nossa vida, a nossa existência, e aquele que é verdadeiramente santo, justo e perfeito experimentou a humanidade ao nosso lado, a palavra dele, eu creio, que é o caminho da verdade. Seguir adiante, ainda que, como o profeta Jonas, estejamos magoadinhos, revoltados ou indignados. Siga em frente, continue, não desista do caminho da verdade, porque a verdade jamais desistirá de você. E é nesse processo que você encontrará a cura, que você encontrará a paz, que você encontrará a renovação para a sua vida, seguindo a sua jornada, buscando os alvos ou os propósitos que foram estabelecidos para a sua vida, e você sabe que foi Deus quem te colocou nessa jornada. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.